depois, quando tiverem de regressar. Lamentável é que isso aconteça, mas acontece realmente. E o resultado terá de ser constatado por cada um pessoalmente, em seu próximo regresso ao mundo espiritual, porém já sem remédio possível nessa ocasião. Tão fácil e tão agradável seria, no entanto, a cada um dos seres humanos destinar alguns minutos diários, apenas alguns minutos de suas 24 horas, para tratar dos interesses da alma, que constituem, afinal de contas, os únicos motivos da reencarnação de cada um. Mas, se considerarmos que ainda se contesta, até com argumentos absurdos, a lei da reencarnação, no que muitos se empenham algumas correntes religiosas, havemos de concluir que o atraso espiritual desta pobre humanidade ainda é maior do que se poderia imaginar. Não obstante, a lei da reencarnação existe desde antes da formação da Terra, e perdurará pelos milênios em fora, enquanto houver espíritos em evolução. Podem os homens contestar a pés juntos, como dizeis na Terra, a lei da reencarnação, porque tal contestação não modifica de nenhum modo sua finalidade. Os próprios que, por ignorância ou solécia, insistem em negá-la, estão sendo por ela beneficiados, e aqui se encontram uma vez mais em virtude dessa lei sábia e imutável. Isto posto, que esperam os homens e mulheres deste século, para alcançarem a felicidade que em vão têm procurado encontrar na Terra? Unicamente voltando suas mentes para Jesus e para Deus, pedindo luz e entendimento para seus espíritos, a fim de melhor poderem vencer mais uma encarnação na Terra, e livrar-se, se possível, dos sofrimentos de toda a ordem que afetam a todas as almas encarnadas. Isto, irmãos meus, é tão fácil e tão agradável, repito, que aqueles que desejarem experimentar, jamais deixarão de fazê-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo vem preparando há milênios um novo surto de progresso para a Terra, o qual já deveria estar vigorando há muito tempo. Não foi outro objetivo de sua estada entre os homens há 2000 anos, senão tentar convocá-los para o bem e o amor ao próximo, com sua luminosa presença em carne e osso entre vós. Verificou com imenso pesar o nosso Divino Mestre, que o endurecimento de muitos impedia a realização de seus imensos desejos de implantar desde logo a nova civilização. Regressando ao espaço, Nosso Senhor não descansou e não descansa um só instante, na preparação da humanidade para esse novo surto que agora se encontra muito próximo de vós. Poderei dizer sem receio de erro que muitos homens e mulheres com a idade atual de 60 anos, ainda presenciarão a implantação do novo surto de civilização na Terra. Tal sucederá como um fato predeterminado, e sem possibilidade de adiamento, porque a Terra, por sua vez, também já está cansada de suportar e alimentar em seu solo uma humanidade recalcitrante, e por isso demasiado sofredora. E como a Terra, sendo embora um planeta, também possui uma alma própria que necessita de evoluir, como evoluíram numerosas outras que formam a grandiosidade de um sem número de outros planetas, a Terra já fez sentir as forças do bem que regem a vida em todos os planetas do universo, que chega de contemporização com estes bilhões de seres humanos que persistem em usufruir-lhe os proventos dadivosos de seu solo e de suas árvores, sem um mínimo de compensação em pensamentos de reconhecimento e de amor. A Terra, sim, irmãos meus, está queixosa da vossa incrível ingratidão. Ela tudo vos oferece de graça, suas águas cristalinas ou medicinais por toda parte, seus produtos alimentícios em abundância ao vosso bel prazer, frutos magníficos e das mais variadas espécies, para vosso conforto e deleite, um sem número de utilidades de que o solo terreno é riquíssimo, desde os mais preciosos metais, tão úteis aos vossos trabalhos e divertimentos, madeiras duríssimas para as vossas construções, plantas em diversidades inumeráveis e ricas de substâncias medicinais indispensáveis à saúde, alimento para os animais cuja companhia e utilidade vos é absolutamente indispensável. E vós, o que dás à terra em troca de tudo isso? Apenas o desprezo, a ingratidão. Assim, pois, se preferirdes meditar sobre tudo quanto da terra recebeis de graça, em vez de meditardes sobre a grandiosidade da providência divina, podeis fazê-lo, porque, por caminhos diferentes,
chegareis ao mesmo resultado, esclarecendo numerosos fatos que vos hão de parecer obscuros, mas que muito contribuirão para o engrandecimento do vosso espírito. Este espírito que assim vos fala, é um dos viventes na terra ao tempo da vinda de Jesus nosso Senhor ao planeta, em corpo físico. Ouvindo acidentalmente uma de suas pregações, teve a felicidade de sentir a verdade penetrar em seu coração, e resolveu seguir o Senhor até a morte no topo do Calvário. Permanecendo na terra, tudo fez ao seu alcance pela propagação da maravilhosa doutrina de Jesus, consubstanciada no amai-vos uns aos outros, e nunca mais, desde então, deixou de estar a serviço da grande causa. E quero confessar-vos aqui com todo o meu devotamento a Jesus, que a minha verdadeira felicidade começou naqueles tempos de há 2000 anos, e daí para cá só tem aumentado, como aumenta constantemente o meu devotamento à causa de Jesus na terra, objeto destes conselhos que venho trazer-vos, procurando despertar em vós aquele mesmo luminoso sentimento que a mim próprio empolgou em tempos que longe vão. Abri, pois, os vossos corações à palavra de Jesus nosso Senhor, irmãos queridos, vossa verdadeira felicidade, a tranquilidade e a paz de vossas consciências, o que vale dizer, dos vossos espíritos, está estreitamente relacionada com os vossos pensamentos, com as vossas ações, com os vossos sinceros desejos de paz e harmonia espiritual. Ouvi-me, pois, e orai diariamente ao Senhor, porque dele recebereis algo mais do que pedirdes. Fazei isto que eu me tornarei vosso fiador junto a Jesus, para que a paz espiritual jamais se aparte de vós. É o que hoje vos oferece e cumprirá religiosamente o vosso dedicado, irmão Tomé. O trabalho e a oração. Os homens do presente, tanto quanto os do passado, têm recusado tomar a sério certos conselhos que de vez em quando surgem no meio ambiente, como a tentar despertá-los para as coisas relacionadas com os verdadeiros interesses do espírito. Grandes homens do passado, cujos nomes história registra por seus feitos materiais, ficaram seriamente perturbados ao regressarem ao mundo espiritual de onde haviam provindo, devido ao seu despreparo espiritual, ao fim da encarnação recém-vencida. Isto sucedeu a homens que comandaram legiões na terra, a outros que foram verdadeiros árbitros no mundo dos negócios, a grandes capitães da indústria, banqueiros notáveis, líderes no comércio, potentados na política, mestres na diplomacia com acatamento geral às suas opiniões e atitudes, conduzindo com inteligência e habilidade raros negócios de seus ministérios. Estes homens, é claro, receberam na terra uma instrução completa em vários anos de preparo especializado, tendo muitos deles adquirido elevado grau de cultura e experiência que lhes granjearam justo prestígio e renome, não apenas em seus próprios países como também no ambiente internacional. Pois bem, meus caros irmãos, dizer que a maioria dos homens citados, apenas conseguia fazer de Deus uma ideia vaga, imprecisa, nebulosa, não chegando a adquirir convicção a respeito de sua existência ou não, pode parecer uma fantasia, mas não é realmente. Tais homens alimentaram apenas em sua vida terrena a preocupação de estarem sempre bem com seus chefes transitórios. No que se refere aos políticos e diplomatas, pouco se lhes dando igualmente a existência do Divino Mestre Jesus, cuja doutrina apenas conheciam através dos filtros do catolicismo ao tempo de sua meninice. Quanto aos homens do comércio e da indústria, como os do mundo financeiro, poucos foram os que realmente invocaram Nosso Senhor para o êxito de seus empreendimentos, e quase nenhum deles o fez em prol de sua melhoria espiritual. Não é, pois, de surpreender que os espíritos desses homens, ao chegarem de regresso aos planos de donde haviam descido à terra para uma nova etapa de aprimoramento espiritual, se encontrassem completamente estagnados e às escuras, por não haverem adquirido luz suficiente para poderem caminhar sozinhos. Muitos deles se quedaram silenciosos, desalentados, em profunda meditação, recebendo intuições que sempre ocorrem nesses momentos, tendo alguns lançado para consigo mesmos as seguintes indagações: como é que eu me encontro em tão deplorável situação, se fui na terra um homem tão importante, acatado e respeitado por todos os que me conheceram? Dar-se-á,
Porventura, que o meu esforço e o meu trabalho não foram suficientes para conseguir luz para o meu espírito. Como pode ser isto? Lançando tais indagações, esses espíritos caíam novamente em meditação e desalento, e prosseguindo nesse estado, uma voz se fez ouvir, lançando-lhes outras indagações mais ou menos assim. Tens certeza, meu irmão, de que a tua vida terrena decorreu, em verdade, sob normas de uma perfeita correção moral, reta justiça, conferindo a cada um de quantos te serviam aquilo a que fizeram jus? Ou será que a par de esforços nobilitantes para o teu espírito, atos ocorreram em certo número que só podiam denegri-lo? Podes assegurar perante nosso Senhor que fizeste algo para propagar, pela palavra ou pelo exemplo, a necessidade do amor ao próximo como um de seus luminosos ensinamentos? Ou procuraste usufruir da vida terrena todos os proventos possíveis para o teu prazer e engrandecimento perante os homens? Continua em tua meditação, irmão meu, que eu voltarei oportunamente para recolher tuas respostas às indagações que aí ficam. A voz amiga emudeceu. O espírito em causa caía em profundo desalento, assim permanecendo durante dias e dias, meses e anos até, ao constatar que sua última passagem pela terra, numa vida opulenta e bonançosa, em nada contribuíra para o seu adiantamento espiritual. Há certo espírito recém-chegado da terra, durante cuja encarnação não aprendera sequer a rezar, porque fora jogado no trabalho em tenra idade, indagações semelhantes foram feitas, e ele, em sua perfeita consciência do que fora, apenas conseguiu responder mais ou menos o seguinte: não sei quem assim me fala, mas vou responder com toda a minha alma, o que posso responder. Devo dizer que nenhuma vez procurei dirigir-me a Deus, porque não pude aprender a chamá-lo, uma vez que iniciei minhas atividades ainda com os dentes de leite. A nosso Senhor Jesus Cristo também nunca incomodei porque não me foi preciso. Se isso for uma falta, quero ser punido porque só agora tomo conhecimento dela. A única coisa que fiz durante os 80 anos que vivi na Terra, foi trabalhar. Trabalhei, posso dizer, sem descanso, porque, tendo criado indústrias, dei trabalho a alguns milhares de operários, do qual outros milhares de homens e mulheres viveram e se alimentaram, e lá continuam usufruindo o resultado de uma organização a que dia e noite me entreguei. Devo dizer ainda que injustiças, não me acusa a consciência de haver praticado. Apenas fui sempre exigente no cumprimento dos deveres de cada um. Fundei escolas e centros assistenciais dentro da minha organização, só para servir e amparar meus operários e suas famílias. Este espírito, um pouco esgotado por sua narrativa, silenciou por momentos e ajuntou para finalizar. Foi só o que pude fazer na terra. Se merecer alguma punição, que ela se cumpra, segundo a vontade de Deus. Este espírito, caros irmãos, deu provas de ser realmente valoroso. Não tendo recebido instrução intelectual por ter sido atirado à vida em tenra idade, soube construir uma das maiores organizações de trabalho na Terra, proporcionando salário, educação técnica e assistência a muitos milhares de outros espíritos. Se não se destacou por seu devotamento à grande causa de Jesus na Terra, mereceu do Divino Mestre aquele galardão que nosso Senhor destina aos grandes construtores da vida terrena. Tendo empregado em sua organização milhares de famílias, aquele irmão proporcionou-lhes meios de educarem seus filhos e parentes, resultando daí haver atualmente numerosos engenheiros, médicos e técnicos em diversas especializações, a serviço da organização em que seus progenitores foram simples operários. Este é um dos raros casos em que o trabalho organizado em justos princípios se pode substituir à oração. O fato de alguém proporcionar trabalho remunerado e constante, constitui para Deus uma forma de oração. E os outros espíritos? Perguntar-me-eis. Ai de mim, irmãos meus, preferia não ter de responder, mas é meu dever fazê-lo porque essa é minha missão. Entre aqueles a quem em princípio me referi, e que brilharam sobremodo na terra pelos êxitos alcançados em virtude de sua cultura, de seu talento e senso de oportunidade, alguns não conseguiram afastar-se do local por vários anos, ao fim dos quais, de tanto implorarem, foi-lhes concedido um novo mergulho na carne,
sob promessa de algo fazerem por sua elevação espiritual. Alguns deles encontram-se novamente aqui cumprindo modestas mas úteis tarefas, agarrados à ideia que do alto trouxeram, de que só o amor constrói para a eternidade. O trabalho e a oração constituem, em verdade, as asas que podem conduzir os espíritos encarnados mais rapidamente à aquisição de sua verdadeira felicidade. Aqui se despede de vós por hoje e vos abençoa o vosso dedicado, irmão Tomé. Vantagens da meditação. Nosso Senhor Jesus Cristo, o meigo nazareno, que aceitou o duro sacrifício de mergulhar na carne há perto de 2000 anos, está novamente sobre a face deste planeta, para conduzir os homens e mulheres deste século ao meta que lhes pertence nos planos do além. O Divino Mestre dirige e comanda um pomposo exército de luminosas entidades que se aproximam a todos os momentos dos seres humanos, a inspirar-lhes o sentimento do dever para com Deus, frequentemente olvidado em sua memória carnal. Preocupados como se encontram os encarnados, com o só objetivo de seus materiais interesses, necessitam deste divino serviço que se traduz na inspiração do dever, para que possam aproveitar, de sua atual passagem pela Terra, as luzes que uma vida espiritualizada lhes deve proporcionar. Certo é, também, infelizmente, que numerosas falanges de espíritos mal intencionados em seus propósitos, se acercam igualmente dos encarnados que lhes dão ouvidos, e procuram desviar-lhes os pensamentos e as intenções, com o único objetivo de os perderem. Só se perderão, entretanto, aqueles cuja tendência propenda para os caminhos tortuosos através da prática de atos nada recomendáveis. Porém esses irmãos terrenos depressa verificarão que tais caminhos não conduzem à sua felicidade, porque as mais das vezes desembocam em profundos precipícios. Desta maneira, recebem os homens e mulheres dois tipos de inspiração através de seus ascendentes mediúnicos, a do bem e a do mal. A escolha entre ambas é a que vai servir de teste aos mensageiros do Senhor para se aferir o grau evolutivo de cada um. Sucede, contudo, algumas vezes, uma criatura de excelentes condições vibratórias, isto é, portadora de um espírito possuidor de regular índice de luminosidade, deixar-se conduzir em certos casos pelas inspirações maléficas, e aproximar-se do precipício fatal. Se, entretanto, resolver raciocinar um pouco durante o percurso, logo descobrirá o logro em que caíra, e nesta altura, uma prece sincera do seu coração atrairá forças que a impedirão de consumar o desastre. Quer isto dizer que todo espírito possuidor de um pouquinho de luz tem sempre à sua disposição toda a proteção de que necessite, e só cairá no precipício se quiser. Eu e muitos outros como eu estamos auscultando dia e noite o sentido de todos os pensamentos humanos, com o único objetivo de prestar socorro àqueles que dele venham a necessitar. Por esta ligeira informação, podem os seres humanos avaliar a extensão do amor de Nosso Senhor para com todos, pelo desejo exclusivo de que todos aproveitem a presente encarnação, que lhes foi concedida unicamente para seu aprimoramento moral. Ai daqueles que fizerem ouvidos moucos às constantes vibrações inspiradoras das forças do bem, porque uma nova encarnação talvez seja coisa para daqui a milênios, para quantos repelirem os conselhos e sugestões inspirados a todo momento a seus ouvidos espirituais. Se os homens e mulheres do presente conseguissem recordar pequena parte do que em sonhos lhes tem sido mostrado, em relação aos planos a serem em breve executados neste minúsculo planeta, certo estou de que nem um só momento hesitariam em modificar as diretrizes de sua vida no sentido de se preocuparem só e só com o seu próximo futuro no mundo espiritual, para onde estão caminhando dia a dia. Bem sei que a memória física não consegue recordar esses sonhos, porque só o espírito os viveu. Contudo, existe um meio infalível de o encarnado tomar conhecimento deles, é pela prática da meditação. O estado de meditação permite ao espírito encarnado penetrar conscientemente no mundo espiritual, e lá percorrer os passos que lhe permitam ver aquilo por que anseia, assim como receber ensinamentos de que carece. A prática constante da meditação é ao mesmo tempo um belo exercício telepático, que permite ao encarnado receber em qualquer parte e a qualquer hora as informações de que necessitar para o encaminhamento de sua vida terrena. Difícil isto.
Absolutamente, irmãos meus. Tudo se reduz a um exercício diário na hora de deitar. Basta sentar-se calmamente numa poltrona confortável, ou no próprio leito na falta da poltrona, e soltar o pensamento das coisas terrenas. Não é necessário o menor esforço. Basta o encarnado conservar-se num estado de calma absoluta, e imaginar que vai penetrar o mundo invisível com o seu pensamento. Decorridos os primeiros 5 minutos, uma agradável sensação se manifestará, sinal de que o exercício está prosseguindo. Ao fim da primeira semana destes exercícios continuados, novidades interessantes se apresentarão, e o encarnado não mais deixará de prosseguir no exercício. Uma boa maneira de caminhar mais depressa na prática da meditação é fazer o encarnado uma prece a Deus, recitando compassadamente a oração do Pai Nosso antes de dar início à meditação. Esta oração tem o mérito de abrir o caminho no espaço ao pensamento do encarnado, para que não seja o mesmo interceptado ou desviado por espíritos de categoria inferior. Todos os habitantes dos mundos mais evoluídos do que a Terra adotam a prática da meditação com o mesmo interesse com que os terrenos realizam suas refeições diárias. E por isso se tornaram espíritos felizes aqueles nossos vizinhos de outros mundos, porque através da meditação eles não só se fortalecem de seus trabalhos diários, como também recebem mensagens de outros espíritos do seu e de outros mundos. Por mais incrível que isto vos possa parecer, é uma verdade incontestável, da qual vós próprios vos convencereis hoje ou amanhã, quando intentardes introduzir em vossos hábitos terrenos a prática da oração e da meditação. Pela oração atraireis a luz espiritual, e pela meditação recebereis ensinamentos que nenhuma escola terrena vos poderá proporcionar. Mas não apenas ensinamentos a meditação vos proporcionará. Aqueles de vós que possuírem ascendente mediúnico, e que são em regra quase todos os encarnados, poderão receber recados amigos e até carinhosas manifestações dos entes queridos que partiram, e com o tempo manter verdadeiro diálogo com eles. Eis mais uma das inúmeras vantagens que a prática da meditação oferece àqueles que se dispuserem a segui-la, no que muito bem dirão mais tarde, quando tiverem deixado na terra esse veículo de carne e se tornarem espíritos de luz, imensamente felizes como muitos dos vossos já o são. Irmãos meus, amigos meus, não imagineis que eu venho entre vós unicamente pelo prazer de estar novamente em contato com um mundo onde muito lutei e sofri. Não, o meu intuito principal é despertar em vós o desejo sincero de progredir também espiritualmente, para juntos podermos comemorar um dia o término de vossos sofrimentos. Este é na realidade, o principal objetivo deste vosso dedicado, irmão Tomé. A paz e a felicidade. Quando a humanidade deste século puder compreender toda a grandeza da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, enviando legiões de mensageiros a despertá-la para o seu próprio progresso espiritual, quando isso acontecer, um mundo novo de paz e de felicidade se instalará no coração dos homens e mulheres da era presente. Legiões e legiões de mensageiros do Senhor se encontram presentemente em contato com os seres humanos, esforçando-se em fazer que recordem em seu cérebro os compromissos solenemente assumidos antes da presente viagem ao solo terráqueo. E isto pela necessidade premente, inadiável mesmo, de aceleramento da evolução deste planeta de sofrimento e decepções, mas também centro de preciosos ensinamentos para os espíritos nele encarnados. Lamentavelmente, nossa tarefa não tem sido fácil nem mesmo frutífera como deveria ser, em face da concentração que encontramos, de todos os pensamentos dos homens e mulheres exclusivamente em seus interesses puramente materiais. Contudo, dos nossos esforços continuados, sempre apoiados pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos colhendo alguns resultados positivos, o que verdadeiramente nos anima a prosseguirmos sem desfalecimentos, em nosso trabalho santificante junto aos nossos irmãos terrenos. Roma não se fez num dia, todos o sabemos, mas através e durante anos e anos de intenso labor. Assim consideramos também a necessidade de persistirmos dia por dia, recordando aquele outro adágio terreno da água mole em pedra dura. Ora bem, isto posto, conversaremos um pouco a respeito de assunto que muito deve interessar aos viventes da Terra,
Nestes últimos anos do século XX, durante o qual duras lições foram ministradas aos seres humanos, nos 5 continentes do mundo. As lutas guerreiras, que tanto sangue derramaram desde o princípio do século e ainda continuam, devem ou deveriam ter dado aos homens a ideia de que não será esse o meio de se estabelecer a paz no solo terreno, porque a história nos diz que em tempo algum a vitória alcançada por uma ou mais nações sobre outras, conseguiu implantar a paz e a harmonia no planeta. Absolutamente, irmãos meus, o término de todas as guerras que ensanguentaram o solo terreno foi invariavelmente a preparação de novos conflitos. Isto, entretanto, tem de acabar, e acabará seguramente com o afastamento da terra de todos os espíritos turbulentos, inconformados ou ambiciosos de grandeza e poder à custa do sacrifício dos seus governados ou não. As últimas experiências que conheceis a este respeito já vos convenceram de que os salvadores de povos e nações não estão sequer em condições de se salvarem a si próprios. São espíritos que conseguiram de Nosso Senhor a necessária permissão para uma nova reencarnação, com a promessa solenemente feita de se regenerarem e tratarem de cooperar para a felicidade geral dos povos, e no entanto, o que vemos? Apenas atingirem determinada condição psicológica, enganarem seus semelhantes com promessas ilusórias, com o propósito deliberado de chegarem ao poder no país em que nasceram. Depois, todos vós sabeis o que tem acontecido. Pois bem, estes espíritos estão sendo retirados da terra para que a misericórdia divina possa realizar o vasto plano de assistência espiritual aos homens e mulheres presentemente encarnados, para cujo êxito as legiões de mensageiros do Senhor aqui se encontram trabalhando noite e dia sem cessar. É mister que todos os encarnados compreendam em seu coração e recordem-se o patrimônio espiritual, que a vinda ao solo terreno em corpo de carne, tem a única finalidade de adquirir luz para o espírito, e não o acúmulo de haveres, riqueza e poder sobre os seus contemporâneos. É mister, igualmente, que todos sem exceção de um só, se disponham ao cumprimento do sagrado dever de entrarem em contato diário com Nosso Senhor por meio da prece, não apenas para o recebimento da proteção espiritual de que todos necessitam, como também para o provimento de suas necessidades materiais. Os pais e as mães, sobretudo, pelas responsabilidades que assumiram na constituição do lar e da família, não podem descurar este dever, sem o que dificilmente poderão achar-se em condições de levar a bom termo a tarefa que lhes incumbe, de criar, educar e guiar seus descendentes pelo caminho do bem, como é de seu dever. Infelizmente para muitos, esse dever tem sido esquecido, com o que foi dada a oportunidade à interferência de espíritos malignos em seu ambiente doméstico. E o resultado aí está no desmoronamento de tantos lares, constituídos com os melhores propósitos e com as bênçãos do Senhor, e hoje desfeitos, com grave prejuízo para aqueles que nesses lares reencarnaram para uma nova peregrinação de aprendizado terreno. Nem tudo, porém, deve ser considerado perdido, ante a infinita misericórdia do Senhor. Ainda é tempo de uns e outros, pais e mães terrenos, se voltarem sinceramente para Jesus, o Divino Mestre, e implorarem inspiração e ajuda para que possam reparar o que ainda possa ser reparado. Não será de surpreender a ninguém, que um pai ou uma mãe sinceramente desejosos de cooperar para o encaminhamento daqueles que lhes foram confiados na presente encarnação, possam reatar ou reajustar entendimentos cujos beneficiários serão eles próprios. Quando alguém se dispuser a agir no sentido construtivo do bem, surgem sempre emissários invisíveis dispostos a cooperar para que esse bem se concretize. Eis, por conseguinte, um conselho a quantos se desajustaram na vida presente, e que, se o desejarem sinceramente em seu coração, terão ao seu lado toda a ajuda necessária. Como proceder então? Indagarão alguns. Muito simplesmente, ponham o joelho em terra no momento de deitarem, ou, se preferirem, em qualquer outra hora do dia, e orem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Orem sincera e fervorosamente, se esse for o seu desejo, abram o coração ao Senhor, confiem-lhe seu desejo sincero e peçam-lhe auxílio e proteção, na certeza de que os receberão de imediato. Como ato preparatório de uma tal atitude,
Devem antes pedir perdão ao Senhor por faltas que hajam praticado, das quais tenha resultado a situação que desejam remediar, porque dessa maneira a ajuda do Senhor será mais pronta e eficaz. Devemos ter sempre em mente que um coração cheio de ódio e desejos de vingança, jamais poderá receber ajuda e proteção das forças do bem. É pois imprescindível limpar bem o coração antes de orar, para que a oração receba o impulso necessário para alcançar o seu objetivo. E é tão fácil em uma criatura limpar seu coração, que não se compreende que, na fase de esclarecimento a que atingiu a humanidade atual, ainda haja alguém capaz de alimentar sentimentos de ódio e mal-querença contra seus semelhantes, ignorando, por conseguinte, que ela própria é a única prejudicada. Se, portanto, um ser humano ainda desconhecedor da lei de causa e efeito alimentar qualquer daqueles sentimentos contra seus semelhantes, faça hoje mesmo a seguinte experiência: imagine-se por momentos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, e peça-lhe sincera e humildemente um esclarecimento para o seu espírito. Peça-lhe, mais, que afaste todos os maus sentimentos que ainda possa alimentar contra qualquer de seus irmãos da terra, substituindo-os por sentimentos bons, que possam proporcionar-lhe a paz e a felicidade em seu coração. Irmãos e amigos meus, eu vos asseguro, sem sombra de dúvida, que aquele que isto fizer tornar-se-á em seguida uma das criaturas mais ditosas da terra. Jesus anseia que seus irmãos terrenos a ele se dirijam, para que possam receber as mercês de bênçãos de luzes de que carecem. Apenas não as podem receber sem que as peçam, ou pratiquem atos que delas os tornem merecedores. Eis, irmãos meus, um meio ao alcance de todos para recuperar a paz e a felicidade perdidas, mas também para conservar a que possuem. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, assim falou nosso Senhor Jesus Cristo, e neste momento vos-lo recorda o vosso dedicado, irmão Tomé. A civilização do terceiro milênio. O advento de uma nova civilização está prestes a surgir neste planeta. Algo de muito importante, contudo, terá de acontecer antes, e os homens e mulheres deste século serão disso testemunhas. Com o advento da nova civilização, novos métodos de vida surgirão, assim como novos costumes, novas leis, e novos espíritos virão também povoar a Terra. Tem-se dito e redito à humanidade atual que seu método de vida totalmente material não corresponde às suas necessidades evolutivas, mas infelizmente muito poucos são os que tomaram na devida conta os conselhos recebidos. Agora, porém, cessam as advertências para dar lugar à ação espiritual para a reforma de tudo quanto tem constituído o conforto e o bem-estar dos espíritos encarnados. Espíritos de grande evolução, habitantes bem-aventurados de outros planetas se aprestam para encarnar na Terra, a fim de constituírem os pontos de apoio de que nosso Senhor necessita para a execução dos planos em andamento no espaço. Muitas das crianças que enchem de alegria os vossos lares já são outros tantos enviados com a missão de ajudar nessa tarefa. Vai ser necessário arrancar pela raiz a planta daninha de numerosos hábitos que se tornaram vícios, aos quais se deve em grande parte o encurtamento da vida humana. Essa planta será pois arrancada e jogada ao fogo, para que não mais se reproduza na terra. Para adiantar um pouco do que posso antecipar, direi que um dos vícios a extinguir será o fumo, do qual o homem apenas tem colhido enfermidades. Notar que hoje em dia já é bem diminuto o número de pessoas que fumam, principalmente entre o sexo masculino. Quanto aos do outro sexo, o hábito transformou-se numa quase epidemia, o que é deveras lamentável. Há mulheres que conduzem o filhinho pela mão ou o sustentam ao colo, segurando na outra mão o cigarro. Isto denota o grau de inferioridade mental a que se reduziu a mulher-mãe, seduzida pela propaganda dos industriais do fumo. Examinai atentamente o fato no lar, na rua, na condução ou no trabalho, e vereis a que ponto se deixou abater a frágil criatura humana. Já ouvistes referir que alguém tem alcançado a felicidade, saúde ou bem-estar, aspirando baforadas dessa planta desprezível? Absolutamente. Outros vícios que igualmente se constituíram fatores da infelicidade humana, serão também extirpados da terra para sempre, por nocivos à criatura do futuro, como são a dos dias que correm.
Não precisarei de os mencionar por serem todos bastante conhecidos. Com o advento, pois, da próxima civilização, a civilização do terceiro milênio, uma seleção se fará entre os espíritos atualmente encarnados, com o fim de remover para mundos mais adequados ao seu nível moral, aqueles que após dezenas e dezenas de encarnações na Terra, nada ou muito pouco progrediram moralmente, porque a isso tem podido resistir continuamente. Ora, se a próxima civilização requer elementos úteis, compreensivos, de moral superior, como admitir que espíritos de moral inferior venham perturbar esse nível, impregnando o ambiente vibratório com suas emissões de ondas magnéticas de nível inferior? E como os elementos portadores de vibrações inferiores não poderão harmonizar-se com os demais, o remédio é afastá-los daqui para outros mundos, onde irão ingressar em nova onda de vida. Dada essa explicação sucinta, repetindo informação veiculada em capítulo anterior, desejo dirigir-me a quantos se sintam em condições de integrar o ambiente do terceiro milênio, que felizmente ainda são maioria, neste momento. Desejo pedir a estes irmãos que meditem seriamente sobre o assunto, na certeza que essa meditação constituirá um belo esclarecimento para seus espíritos. Vai por todo o plano espiritual próximo à Terra uma enorme movimentação de vontades, na preparação do advento da nova civilização na Terra. Existe ali, igualmente, uma numerosa equipe de entidades de grande luminosidade, cuja tarefa é auscultar os pensamentos irradiados pelos encarnados, e, para qualquer pensamento indagador, em torno das necessidades de conhecimento e evolução dos terrenos, outro pensamento esclarecedor é prontamente irradiado. Desta maneira, está o espaço sinceramente empenhado em salvar o que puder ser salvo da humanidade deste século, a fim de que possam os salvos ser aproveitados no século próximo. Salvos como? Perguntareis vós. Sim, irmãos meus, salvos serão aqueles que se esforçarem desde agora por melhorar seu nível mental e moral, passando a encarar a vida pelo verdadeiro prisma da evolução do espírito, e unicamente por este lado, refreando suas paixões, desarraigando todo o sentimento de ódio, vingança, vaidade, inveja, egoísmo e outros que não podem contribuir para a felicidade do espírito. Imaginai por um instante ser vosso espírito um balão preso ao solo por sacos de areia com os nomes daqueles maus sentimentos. Se desejais que o vosso balão se alce à atmosfera, necessário será desligá-lo dos sacos que o prendem ao solo. Se o fizerdes apenas a 2 ou 3 daqueles pesos, a subida será difícil e poderá o balão retornar violentamente ao solo com grave prejuízo para o piloto. Então, o melhor será cortar as amarras de todos os sacos de areia, e o balão, vosso espírito, se alçará inteiramente liberto dos prejuízos da matéria, e penetrará feliz no mundo espiritual, assim que sua hora chegar na ampulheta do tempo. Meditai, pois, irmãos meus, naquilo que realmente interessa a vossa vida infinita, e recebereis todos os esclarecimentos de que necessitardes. Bens terrenos, riqueza, poder, tudo isso pertence à terra e nela tem de ficar. Muito feliz poderá dizer-se quem, possuindo esses bens materiais, puder manter bem alto o seu nível moral e mental, fazendo uso deles para aliviar o sofrimento de alguém ou contribuindo para o bom encaminhamento dos menos aquinhoados. Tende sempre presente, irmãos meus, que a posse da riqueza constitui bem séria prova para o espírito. Aqueles que souberem usá-la também em favor de outrem, terão vencido essa prova, demonstrando-se aptos a maiores concessões por parte da divina providência. Vencer a prova da riqueza é, por conseguinte, um ato de bondade mas igualmente de heroísmo, para aqueles que o fizerem. Nosso Senhor deseja que todos os espíritos encarnados na atualidade, possam regressar ao mundo espiritual em condições de poder integrar-se na humanidade do próximo século, em que a nova civilização será implantada na Terra. Poderá nosso Senhor contar contigo, meu querido irmão. É o que sincera e ardentemente deseja, este teu dedicado, irmão Tomé. O velho casarão. A felicidade, a paz e a bem-aventurança são o apanágio dos Espíritos de Deus, uma vez alcançada a iluminação espiritual.
Esta iluminação constitui o objetivo único das reencarnações sucessivas dos espíritos na face da Terra. Difícil tem sido, muito difícil mesmo, fazer compreender isto aos vários milhões de almas que têm vindo ao mundo desde tempos quase imemoriais, por um motivo principal, o esquecimento da memória espiritual, inteiramente obumbrada pela memória física. Bem certo é que todos os espíritos recebem recomendações específicas ao se prepararem para reencarnar, recomendações que todos, indistintamente, aceitam e se comprometem a observar em sua vida terrena. Malgrado isto, o que se tem visto, infelizmente, é o desvio de cada um dos compromissos assumidos, para seguirem as tendências inferiores do corpo emocional, que passa a dominar por completo o espírito encarnado. Com isto, uma existência inteira se perde, e, somente ao regressarem ao espaço, os espíritos compreendem e lamentam profundamente o precioso tempo que perderam uma vez mais. Deliberado foi então, pelos dirigentes espirituais da humanidade terrena, enviar à Terra numerosos mensageiros como este que vos fala, com o objetivo de despertar nas consciências os deveres de cada um, solenemente assumidos antes da presente encarnação. Aqui viemos, por conseguinte, com elevada missão de falar ao coração dos nossos irmãos terrenos, para lhes dizer que o momento atual, este fim de século, será decisivo para todos. Nosso Senhor, que nos enviou, está atento ao nosso trabalho, registrando Ele próprio as reações provenientes dos corações que estes conselhos estão atingindo. E que não há mais tempo a perder, irmãos meus. Para apresentar uma imagem terrena do que está para acontecer, eu vos direi que existe em certa parte da terra um velho casarão quase carcomido pelo tempo, e que é preciso derrubar para a elevação de um edifício portentoso em seu lugar. Imaginai por um instante que muitos de vós habitassem aquele casarão. Não ficaríeis agradecidos a quem vos levasse a notícia da demolição com a necessária antecedência para de lá sairdes? Certamente que sim. Pois acreditar que se trata de coisa parecida, este casarão é, no caso, a organização social da vida terrena, que está prestes a sofrer radical transformação, para que em seu lugar uma outra surja em bases mais avançadas. Com a demolição deste casarão imaginário, serão dele afastados todos os viventes que não estiverem em condições de habitar aquele que será erguido em seu lugar, por não poderem acompanhar o novo ritmo vibratório a ser implantado na Terra. E uma vez que muitos dos habitantes do velho casarão, para usar ainda a imagem inicial, não podem habitar o novo e belo edifício a ser erigido, para onde irão eles? Ah! Filhos meus, irmãos meus! Irão habitar a face de outro mundo cujo ritmo vibratório se harmonize com o seu. Irão povoar um mundo próximo à Terra, porém muito mais novo, onde a lei e o poder são ainda a vitória do mais forte. Nesse mundo em começo evolutivo, existe mais ou menos o que na Terra existe, mas em estado primitivo, tal como existia aqui há precisamente uns 40 milênios. Luta-se ali pela posse do alimento, da área de produção, dos meios de transporte e de habitação, sem falar na luta maior que é a conquista a todo custo do sexo oposto para a constituição da família. E se eu vos disser que nesta espécie de luta se verifica o maior número de desencarnações, dir-vos-ei uma verdade, agravada essa luta com a consumação dos despojos dos vencidos, pelos vencedores. Prefiro parar aqui com as informações acerca da vida primitiva, quiçá canibalesca, do mundo que a muitos espera, pelo temor de produzir o pavor em vossos espíritos, quando o meu objetivo consiste em solicitar vossa atenção para o ingresso no mundo de felicidade em que vai ser em breve transformado este planeta terreno. Sim, irmãos meus, nos capítulos precedentes eu vos deixei elementos suficientes para vos esclarecer acerca do que vem por aí, e como podereis alcançar a iluminação dos vossos espíritos. O desejo e o empenho do nosso Divino Mestre Jesus é todo no sentido de que nenhuma ovelha se perca do seu rebanho, e cada um de vós é uma dessas ovelhas. Não gostarias, portanto, de serdes entregues ao lobo faminto, uma vez perdida do rebanho de que fazeis parte, e acredito sinceramente em que nenhum de vós se perderá.
Já sabeis que não é a posse de maior ou menor volume de bens terrenos que pode fazer a felicidade dos seres humanos, absolutamente. Não é igualmente a maior ou menor habilidade ou mesmo esperteza, demonstrados por alguns, em atrair o que a outros pertença, iludindo, enganando, ludibriando para aumentar seu patrimônio material. Não, irmãos meus, ai dos que assim procederem, porque teriam o desprazer de bem cedo verificar que os prejudicados teriam sido eles próprios, e não aqueles a quem ludibriaram. A lei imutável de quem com ferro fere, com ferro será ferido teria de funcionar, se não nesta, na próxima encarnação, aumentando a legião de infelizes irmãos que perambulam por aí em encarnações expiatórias. Assim, pois, irmãos meus, quero ficar certo de que estes conselhos encontraram abrigo em vossos corações, e hão de aí frutificar abundantemente, transmitindo-os cada um de vós aos vossos amigos e companheiros de jornada terrena, tornando-vos assim outros apóstolos do bem a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e muitos milhares de outros mensageiros de Jesus havemos de exultar de contentamento, ao contemplarmos do alto a evolução que em vossos espíritos se desenvolve, reduzindo-se ao mínimo o número dos atuais viventes da terra a serem transferidos àquele mundo de que em princípio vos falei. O coração magnânimo do Senhor sangraria abundantemente, e assim o deste irmão que vos fala, se, em virtude da resistência a este chamamento à iluminação e à felicidade, algum dos irmãos atualmente encarnados tivesse de deixar para sempre esta onda de vida em que há milênios ingressou. Orai, então, sincera e fervorosamente a nosso Senhor, pedi em vossa oração tudo quanto necessitardes para o vosso melhor encaminhamento, mas fazei-o de coração aberto às maravilhosas inspirações do alto, e eu vos asseguro que nenhum de vós se apartará jamais do rebanho do Senhor. Irmãos queridos, partículas que sois da humanidade atual, fazei a vossa parte com sinceridade e amor, e bem cedo constatareis quão acertados andastes por este caminho. Milhões e milhões de almas como as vossas, que passaram pela terra e alcançaram a iluminação e a felicidade espiritual, estão prontas a auxiliar a cada um de vós, assim vos coloqueis em situação favorável a esse auxílio. Orai, pedi e recebereis, é a lei, e a lei se cumpre sempre que seja invocada. Não vos esqueçais, concomitantemente, dos vossos irmãos desafortunados, incluindo-os também na oração e pedido que fizerdes ao Senhor. Isso aumentará de muito o vosso mérito e apressará a realização de vossos anseios. O barco pode virar esta noite. No dia em que os homens e as mulheres deste século puderem apreender toda a beleza da vida espiritual em sua esplendorosa vivência, nesse dia uma grande mudança se operará em todos os lares da terra. Em todos os lares, digo bem, porque é nos lares que se encontram as raízes de toda a existência terrena. Nesse dia todos os homens e mulheres compreenderão em seu coração a grandiosidade da vida espiritual, e tratarão de se preparar convenientemente para dela participarem. Embora muito se haja escrito e pregado a respeito das condições da vida espiritual, não estarei aqui exagerando se vos disser que muito pouco ou quase nada sabeis desse particular. Permitido-me não é, entretanto, descrever em minúcias o que se passa nesse plano de vida para aqueles que estiverem preparados, mas direi, contudo, que não existem na linguagem terrena expressões adequadas para traduzir as circunstâncias peculiares à vida nos planos do além, onde a paz, a felicidade e a bem-aventurança constituem a constante e permanente. E se os homens e mulheres do momento que passa desejarem preparar-se para viver num tal plano da vida, que o façam sem demora, aproveitando os dias que lhes restam para isso. Não será demasiado insistir em que as atuais preocupações da maioria dos encarnados são todas de ordem material, e por isso contrárias à sua iluminação. Gostaria de poder fazer compreender a todos os meus irmãos encarnados que, sendo a vida terrena demasiado curta, ao passo que a vida espiritual é eterna, infinita, é para esta que devem tratar de preparar-se, construindo a luz de que hão de necessitar muito breve, num plano em que não existem empresas elétricas para iluminar caminhos e residências. Cada espírito tem de usar ali sua própria luz para caminhar, e ai daqueles que a não possuam, porque terão de viver e caminhar nas trevas.
Missionários sem conta têm vindo à Terra precisamente para explicar este fato aos terrenos, e isto século após século, numa sequência de milênios, mas infelizmente o cérebro humano, na sua impermeabilidade, não tem querido meditar sobre isto. Agora, porém, irmãos meus, não direi que os tempos são chegados, porque em verdade eles já estão chegando ao fim, os tempos já passaram. A misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo é porém tão grande, tão imensa, que ainda uma vez quer fazer compreender aos homens e mulheres da terra, que dentro em pouco vão ser chamados de regresso aos planos de onde vieram, e devem cuidar desde já a sério deste importante problema, a sua iluminação espiritual. Vede, irmãos meus, que eu não venho pregar a luminosa doutrina do Senhor Jesus, porque tempo de sobra já houve para isso, e dela aproveitou quem devia aproveitar. O que eu venho agora dizer-vos, através destes conselhos, é que não há mais tempo para divagações doutrinárias. O que eu venho dizer-vos, no desempenho da elevada missão que o nosso Divino Mestre me confiou, é que deve cada qual apegar-se a estes conselhos com a mesma ânsia e decisão com que o marinheiro e passageiros do navio tratam de afivelar ao corpo salva-vidas mais à mão, quando sabem que o naufrágio se aproxima. Exatamente, irmãos meus, como que naufrágio também se aproxima aceleradamente, repito, e não há como tratar cada um de afivelar desde já o seu próprio salva-vidas. E o salva-vidas neste caso não está em nenhum lugar onde haja necessidade de esforço para alcançá-lo. O salva-vidas dos homens e mulheres da era presente já está posto desde muito ao espírito, restando apenas utilizá-los sem demora para evitar as piores consequências do naufrágio. O salva-vidas de cada um de vós consiste de muito pouca coisa, irmãos meus, apenas de um rigoroso exame de consciência, como faria o passageiro de bordo que foi avisado de selecionar a bagagem, para se desfazer do que não presta ou deve ser dispensado. Examine, pois, cada um sua bagagem moral, desfaça-se o quanto antes dos seus erros, injustiças, ódios e malquerenças, jogue tudo isso ao mar e cerque-se apenas dos atos bons, de suas ações meritórias, daquilo que aos olhos de nosso Senhor possa ser desembarcado, e volte cada um seus pensamentos para Deus e para Jesus, pedindo ajuda e inspiração para o mais que faltar. Façam isso, mas façam-no a começar de hoje, porque amanhã podem não ter mais oportunidade. Pode o barco virar ainda esta noite. Irmãos meus, amigos meus, não julgueis que este enviado do Senhor que tanto vos quer, esteja exagerando nessa espécie de apelo que vos faz, absolutamente meus queridos. Tempos ou temporais de tal violência se aproximam, que minha tarefa, assim como a de muitos outros enviados, consiste em fazer compreender a todos os terrenos que cessou completamente a fase de doutrinação, durante a qual muito poucos irmãos a aproveitaram. Estes poucos são hoje espíritos iluminados, no desempenho de missões relevantes como enviados do Senhor, e muito lamentam a grande maioria que preferiu continuar a viver a ilusória vida terrena. A fase atual é bem a do salve-se quem puder, aquilo de no outro capítulo, e daí a minha insistência em fazer-vos compreender a situação tal qual se apresenta. Já sabeis que uma seleção está sendo procedida entre os espíritos viventes na Terra, assim como se tivéssemos de usar uma peneira para a seleção de sementes. A imagem, conquanto imperfeita, deixar-vos-á a compreender que não estará mais na vontade de cada um desembarcar ou continuar a bordo do barco terreno, para usar uma vez mais a imagem do naufrágio. A seleção já vem sendo feita há vários decênios, e muitos seres humanos que palmilharam o solo terreno, já foram encaminhados para outro planeta mais adequado. Melhor do que este? Perguntareis vós. Infelizmente tenho de responder pela negativa, meus queridos. Esses não voltarão jamais à Terra, onde usaram e abusaram de seu livre-arbítrio. Muitos outros seres humanos dos vossos dias terão de seguir o mesmo caminho, se uma reviravolta não operar em sua maneira de viver e de encarar o futuro. Jesus, o Mestre Divino, que está auscultando o coração, os pensamentos, os sentimentos e as ações de cada um dos seus guiados terrenos, exultará de alegria se aqueles que ainda dispõem de tempo para fazê-lo, resolverem voltar seu coração para o alto,
orar e pedir ajuda para poderem corrigir suas inclinações porventura destoantes das boas normas, desejosos de prosseguir nesta onda de vida em que ingressaram há milênios. Aqueles que assim deliberarem proceder, sentirão dentro em pouco inundar-se-lhes o coração de uma alegria e felicidade não sentida antes, prova evidente do atendimento de seu pedido pelas forças do bem que estão trabalhando no plano físico. A oração constitui por assim dizer o veículo que transportará o pedido dos encarnados aos pés de Nosso Senhor, por ser essa única linguagem usada pelos bons espíritos. Uma oração partida do coração mais que dos lábios, opera verdadeiros milagres no mundo espiritual. Quando houver oportunidade, verificareis vós mesmos que os espíritos infelizes desconheceram ou fizeram por desconhecer esse mérito da oração. Ela pode ser ainda comparada a um poderoso avião em que desejasseis transportar-vos até aos pés do Senhor, para lhe fazerdes o vosso pedido. E se não dispuserdes desse meio de transporte, como é vez de ir até lá? Respondei vós mesmos. Encerrando o meu conselho de hoje, renovo a minha recomendação no sentido de que não deveis esperar pelos sinais visíveis da tempestade para ajustar o vosso salva-vidas. Fazei isso a partir de hoje, salvos podereis considerar-vos dos horrores que podem vir. Horrores sim, se considerarmos a violência dos elementos sob o ponto de vista terreno. Se nos colocarmos, porém, sob o ponto de vista da luz espiritual, teremos absoluta tranquilidade porquanto a cada morte na terra, seja ela de que maneira for, corresponde sempre um nascimento no além. Entendido? Bom será por conseguinte que o espírito se encontre preparado para a viagem. Adeus por hoje, meus queridos. Meditai a sério no que aí fica, porque nada mais é do que um conselho de bom aviso do vosso dedicado, irmão Tomé. O primado do espírito. A humanidade atual, tanto quanto a que anteriormente perlustrou os caminhos terrenos, ainda está infelizmente imbuída da falsa ideia de que é preciso enriquecer materialmente para poder desfrutar situações de abastança e prosperidade, como única razão de sua existência. Nada mais errado do que semelhante conceito, nada mais falso do que tal convicção, filha do desconhecimento das leis do amor e do progresso moral que regem a vida em todos os mundos do universo. Tivessem os seres humanos um pouco mais de conhecimento daquelas leis, dispusessem os homens e mulheres de um pouco do seu tempo para meditar nos verdadeiros motivos de sua vinda à Terra, 1, 2, 10, 20 e mais vezes no decorrer de sua existência como seres humanos, tivessem todos um pouquinho mais de tempo para isso, e muitas desgraças, muitos crimes, muitas infelicidades deixariam de existir ao longo da existência humana. Exatamente porque uns e os outros insistem em cuidar apenas dos interesses da matéria, visando exclusivamente a sua elevação entre os semelhantes à custa da posse e da fortuna perecível, é que surgem os desentendimentos na sociedade humana, mercê de ambições que crescem de todos os lados, superpondo-se lamentavelmente ao primado do espírito. O primado do espírito, que todos sabeis ser o predomínio dos interesses espirituais sobre os da matéria, significa para o ser humano a construção segura de sua verdadeira felicidade. É preciso esclarecer devidamente que o primado do espírito é a única força a impulsionar a vida terrena dos encarnados, e é também a única que sobrevive, uma vez terminada a vida do corpo de cada um. Ora, bem, explicado assim que o encarnado nada mais é que um espírito revestido de carne e ossos em sua estrutura física, e que tudo isso voltará a se desagregar ao cabo de uma existência demasiado curta, pois que em média ainda não atinge sequer a meio século, porque esse empenho denodado da grande maioria dos homens e mulheres de hoje, como foram inúmeros do passado, em querer a todo custo reunir fortuna para que esta por sua vez se desagregue após sua partida, de regresso ao mundo espiritual. Irmãos meus, já compreendestes bem que eu me empenho em esclarecer vossa mente física acerca do vosso próprio objetivo neste mundo, que é exatamente a aquisição de luz para o vosso espírito. Infelizmente, porém, nem todos manifestam desejo de aprofundar o assunto, sob a alegação de lhes faltar tempo e disposição para isso. Como eu lamento, irmãos meus, que tal pensamento manifesteis.
Gostaria de poder eu próprio penetrar em vosso coração e nele gravar esta grande verdade bíblica: ninguém consegue servir a Deus e Mamon. Ninguém consegue viver para o dinheiro, para a fortuna, para a abastança, vivendo ao mesmo tempo para o seu verdadeiro interesse. Deus, no caso da parábola, é o próprio indivíduo espiritual,